Bom dia, nós estamos aqui conversando hoje com o professor Dr. Carlos Roberto Padovani, do Departamento de Bioestatística. Tem uma longa experiência nessa instituição e vai nos trazer um monte de informações valiosas sobre a nossa história. Bom dia, Carlos. Bom dia. Eu vou te chamar de Carlão porque você é conhecido aqui e acho que fora daqui como Carlão, não é verdade? Senão não seria o professor. Então, exatamente, professor Carlão. E eu gostaria que você começasse, mostrando para a gente como é que foi, qual é a sua formação, você formou, o que você fez até você chegar aqui. Pontuar algumas coisas e se puder colocar os anos aí, enfim, né? Tudo bem. Eu sou nascido aqui em Botucatu, né? Eu fiz o primário no grupo Dom Lúcio, Antônio de Souza. Depois eu comecei a fazer aquele tempo, chamava ginásio, né? Ginásio científico. Eu sou o primeiro aluno do Sevilla, que tempo nós chamávamos de Sevilla, hoje é o Presidente Carvalho, né? Que começou no ginásio e saiu no terceiro científico. Então, a história do Sevilla passa pelo meu ingresso no primeiro ano ginasial e saída no terceiro científico em 1968. Em 1969, eu ingressei na faculdade, naquele tempo eram os institutos isolados que existiam no estado de São Paulo. Então eu fui fazer a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, o curso de Matemática. Era um curso novo, eu sou da terceira turma, não tinha ainda o curso completo, isso em 69. Tinha um convênio com a USP de São Carlos, eu fiz a parte também de computação na USP de São Carlos, mas eu sou de verdade licenciado em matemática pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Aí, nesse período em que eu estava na faculdade, eu comecei a já exercer o magistério, né, em cursinhos, dando aula em cursinhos, e pegando aulas esporádicas nos colégios do estado, ali na região. Trabalhei um pouco em Pindorama, Borborema e Araraquara. Em 72 eu me formei e vim aqui para a região de Botucatu. Então em 73 eu comecei a exercer o magistério mesmo de forma aí contínua na cidade de Conchas e Pereiras. Em 74 eu fui para Laranjal. 74, 75 eu fiquei em Laranjal. Nesse interim entre a faculdade e Laranjal, eu fiz alguns estágios no antigo setor básico da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, né, a FCMBB, e comecei de certa forma, não como aluno matriculado, mas como aluno cursante de disciplinas, fazer disciplina de pós-graduação na área de matemática, na USP em São Carlos e na Unicamp em Campinas. Né? A minha ideia era realmente ficar dentro do campo da matemática. Aqui temos um concurso para professor efetivo do ensino oficial do estado de São Paulo, em 75, comecinho de 75. Eu prestei pela região de Sorocaba, até foi interessante, eu passei em primeiro lugar na região de Sorocaba, e quando eu fui escolher no Caetano de Campos, todo mundo achava que eu ia escolher Botucatu, né, natural de Botucatu. Acabei escolhendo na região de Bauru, Lins. Então até estranhou, é que minha esposa era de Lins e meu sogro tinha me feito uma proposta boa, que era eu administrar a fazenda dele lá aí não dava para Mas enfim, entre eu assumir a efetividade no estado, eu tinha prestado concurso aqui em Botucatu, eu tinha sido aprovado em terceiro lugar, eram 2 vagas, então eu tinha ficado fora, por isso que eu até estava me preparando para prestar o concurso. Eu não passei, não fiquei apto no exame médico. Quando eu fui fazer o exame médico em São Paulo, eles me deram 120 dias para eu ficar em tratamento de saúde. E ainda na psiquiatria até, lá em São Paulo. E aí
o segundo colocado daqui, ele desistiu. E eu fui chamado para assumir a vaga. Mas como eu estava nessa parte aí de me livrar do exame, mostrar que eu não tinha problema, devia ter sido, sei lá, né, aquele momento ali, eu não sei se eu não fiz uma resposta boa. Naquela época, tudo que destoava era estranho, um caipira do interior, chegando lá em São Paulo, fazer exame médico, a coisa acaba, de certa forma, mexendo um pouco nas... Eu esperei até julho, quando deu as férias escolar, e acabei assumindo aqui em julho de 1976. Aquele tempo era FCM-BB, né? E aí comecei a trabalhar em 76, já saí em 79 para fazer o mestrado lá eu só tinha feito 78, viajando, mas em 79 eu saí em definitivo para fazer o mestrado na USP em Ribeirão Preto, mas aí já completamente fora daquilo que eu tinha feito o meu planejamento. Entendi. Porque eu tinha feito um planejamento para matemática e fui fazer em bioestatística, né? Então, acabei me adaptando mais com a estatística aqui, fui fazer o mestrado em Ribeirão Preto. Em 81, a Exalc tinha começado o doutorado, eu não tinha terminado o mestrado e eu fiz o exame de seleção para o doutorado na Exalc em Piracicaba, na USP lá de Piracicaba. Como eu ingressei, o pessoal de Ribeirão Preto ficou um pouco chateado de eu não ter terminado o mestrado e já começar a fazer o doutorado. Então, Piracicaba me fez uma proposta que naquele tempo era bastante interessante, que eu completasse os créditos para o doutorado em Piracicaba, ficasse sem defender o título em Ribeirão Preto e defendesse o doutorado em Piracicaba. Então, eu acabei defendendo o doutorado sem ter defendido o mestrado, mas eu já estava com a qualificação, com a tese escrita, mas foi um problema que teve entre a minha brevidade para fazer o doutorado. Isso terminei então em 83. Em 91 eu fiz o meu concurso de livre docência na área de delineamento de experimentos. E em 98 eu fiz o meu concurso de professor titular. Mas na verdade eu fui professor de matemática mesmo aqui no departamento só em 76, 77. A partir de 78 eu já fui para a área de estatística. Essa é mais ou menos a minha trajetória. Então você é um dos antigos como titular aqui. Então, assim, a ideia que eu faço, né, é que eu sou titular do milênio passado. Então, eu acho que os titulares agora do IB são todos desse milênio, né, de 1998. Então, acho que o titular eu sou o mais antigo. Assim como também eu só acho que o único remanescente contratado pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu no IB. Eu vivi toda a transição do Instituto Isolado para a universidade nossa aqui, que é a Unesp, né? Eu fui incorporado, né? Com a criação da Unesp, os institutos foram incorporados dentro da Unesp, né? Então eu fui incorporado pela criaram o IBBMA. Isso, IBBMA, né? A primeira diretora foi a professora Vilma, né? Que era quando começou o IBBMA, e depois aí foi para o IBB, eu, se eu não me engano, eu não me lembro se foi com o professor Gilberto, acho que foi na época do professor Gilberto, mas foi, porque, por exemplo, nós tivemos um tempo em IBBMA, depois já virou IB, Será né? que não foi... Porque depois que terminou, depois de 84, né, 86, que teve toda aquela movimentação de democracia no país, aí que assumiram outros diretores. O Cecílio Linder deve ter sido o primeiro. Isso, porque foi a sequência foi a professora Vilma, o professor Gilberto, o professor Neiva, o professor Cecílio Linder, e depois o professor Toledo. Será que foi nessa hora que mudou para o IB? Pode ser, mas eu lembro porque o departamento, na verdade, a origem dele, até o nome nosso mudou, não era um departamento de estatística, né? Era matemática, estatística e computação. Porque nós tínhamos, inclusive tinha no começo,
até quando o professor Jaime Toledo Pisa era professor do departamento, nós tínhamos até a disciplina de desenho. Entendi. A disciplina de desenho que era oferecida para a faculdade de agronomia era o IB. O IB era o que tocava toda a parte básica, né, de todos os cursos, né? Aí, com a saída do professor Jaime, nós passamos a disciplina para o Lajeado, para o departamento de engenharia rural. Eu lembro que alguns professores, eu era aluno, eu lembro que alguns professores tinham ido para lá, outro para cá, né? Isso. E já que você está falando dos professores aí, o que você poderia dizer para a gente assim, da formação desse departamento? O que você lembra, o que você viveu, o nome das pessoas que vieram, de onde eles vieram? A origem do departamento, ela, se você pegar assim do tempo era o setor básico, que envolvia praticamente todas as disciplinas, depois que criou-se a estrutura de departamento, né? Entendi. Então, vou pensar na estrutura de departamento. A origem nossa eram 7 docentes. Tá? O departamento foi criado com 7 docentes e logo em seguida ele passou para 10. Foi quando eu fui contratado. Eu, por sinal, entrei na vaga da professora Sônia Vieira, que era uma agrônoma de Piracicaba, que foi depois... Foi para São Paulo. Foi para a FOB Isso, para a FOB. De Piracicaba, né, da Unicamp, que escreve muito a respeito da parte de estatística e metodologia, experimentação com seres humanos. Mas a origem era o seguinte: nós tínhamos aqui predominantemente agrônomos, né, tanto da Exalc, que era mais forte, e da Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois tínhamos economista, tinha um economista da USP, biólogos, né, o professor Paulo Cury era biólogo, e um único matemático, que era o professor Messias. Quer dizer, a nossa área era a área de estatística, matemática, computação, mas a formação mesmo específica da área era só o professor Messias. Entendi. Quando teve esse concurso para ampliação, o enfoque da contratação foi contratar pessoas da área específica. Nós fomos contratados em 3, né? O departamento, na verdade, contratando 3, um antes e 2 depois, eu na terceira vaga, porque o segundo tinha desistido, os 3 matemáticos. Então aí o departamento, com 10 docentes, ele passou a ter 4 matemáticos. A predominância era de matemática. Aí ele foi tendo a ampliação, até chegar ao ponto da gente contratar o primeiro estatístico, já faz mais de 20 anos que está no departamento, para formação específica de... Quem foi o primeiro? O professor Luciano. O Barbosa, ele é o primeiro professor do departamento. Entendi. Que tem, vamos dizer assim, a formação específica em estatística na graduação. É completamente diferente da estrutura do departamento hoje, né? Hoje o departamento, basicamente, ele é composto de matemáticos e estatísticos. Tem os remanescentes, né? Ainda a gente tem um florestal, um agrônomo, uma de ecologia, mas o resto ou é matemático ou é estatística. Então hoje nós temos um departamento de formação mais específica com as disciplinas do departamento. E agora, a diferença fundamental também que existe é no contexto do tempo do início do departamento, que todo mundo que entrava aqui era apenas graduado, não tinha nenhum outro tipo não, era só terminava a graduação, você praticamente já tinha esse ingresso no departamento. Hoje o contrário, né? Hoje você tem aqui no departamento, todo mundo está sendo contratado, já titulado, inclusive alguns até com pós-doutor, né? Lá era um pessoal que eles já estavam no mercado de trabalho e vinham para a universidade com uma certa experiência no mercado de trabalho. Entendi. Hoje as contratações é do pessoal que ainda não está no mercado de trabalho, mas está se qualificando para entrar no mercado de trabalho. Muito competentes,
muito produtivos, mas não têm a experiência, alguns deles ainda, do mercado de trabalho, né? Eles estão trabalhando, quer dizer, com bolsa e o contrário era, já trabalhava primeiro, né? E diga uma coisa, lá naquele comecinho, de onde vieram os professores? Ou quais foram os primeiros que chegaram aqui? O Messias, e de onde que eles vieram? A procedência deles, acho que dado o curso de agronomia, a Exalc teve uma influência muito grande no início da formação do campo. Então, uma boa parte dos professores eram oriundos de Piracicaba. Alguns, inclusive, piracicabanos, outros não piracicabanos, mas que tinham passado pela Exalc. E São Paulo, né? Então, tinha um pessoal que vinha da USP de São Paulo, né? A USP foi o começo nosso foi a USP. Acho que com exceção de um professor que era formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, os outros 6 professores do departamento, com exceção de 2, porque o professor Paulo Cury, até interessante, ele é de uma das primeiras turmas de biologia da turma que se formou em 69, tá? E ele já entrou como, que tempo a gente chamava de auxiliar de ensino, né? Entrou como auxiliar de ensino então, ele, biologia, que da antiga FCMBB, porque ele era formado pela FCMBB, e um professor da Federal do Rio de Janeiro. Os outros tinham tudo passado pela USP, né? Ou Piracicaba ou São Paulo. Entendi. E nessa evolução que você viu, nesse filme que você assistiu, né, vamos dizer, da evolução de tudo isso até os dias de hoje, lá atrás principalmente, que fatos históricos ou coisas interessantes da história você poderia dizer pra gente? Alguns pontos. Alguns pontos. Ficar falando uma semana. Eu não sei se eu vou lembrar tudo, mas enfim, né, tem várias. Então eu acho assim, vamos pensar no contexto da pesquisa, né? Eu me lembro que nós, quando a gente começou o departamento, primeiro que não existia pós-graduação aqui no campus. Tá? Então, todos os professores, eles ministravam apenas aula na graduação. Então, a pesquisa, ela ficava restrita muito ao projeto que você desenvolvia para o seu estágio probatório e passou para o EVA da IDP. Não tinha, assim, um tópico assim que chamasse atenção, né? Nossa, você tem aqui grupos de pesquisas fortes fazendo isso. Essa evolução é nítida, que houve quando começou a pós-graduação no campus, né? Começou na faculdade de medicina, e dado que eles precisavam da estatística, eles acabaram colocando o departamento do IB dentro do programa da medicina, e o pessoal da estatística começou a se interagir mais com a parte de pesquisa e começou a desenvolver. Isso é um ponto assim, que me chama muita atenção. Outro ponto que me chama a atenção desde o começo é a respeito de como eram ministradas as disciplinas. Então, dada a carência que tinha de professor, a gente chegava a reunir, por exemplo, punha o pessoal da biologia, da agronomia, da veterinária, todo mundo junto, e o professor chegava lá, dava aula para todo mundo. Então, aquelas salas imensas de... Anfiteatro da obstetrícia. Exatamente, essa era a ideia, né? Então, não tinha... Você dava o conteúdo, mas não dava um conteúdo voltado para a área específica que o aluno tinha optado no vestibular. Com esse crescimento docente, isso trouxe um benefício muito grande, porque aí você tinha os professores relacionados ao curso. Eu, por exemplo, comecei na biologia. Então, quando se falava em estatística, em matemática, na biologia, falava-se no Paulão, Cury, no Carlão, da bioestatística, o Messias, né, que logo em seguida ele faleceu. Então, a gente ficava assim, muito identificado com o curso do aluno. Eu acho que esse também foi um grande... Aí tinha a parte política também, né? Era muito forte a parte política dentro do... Nacional, né? E mesmo aqui dentro a associação dos docentes era muito atuante. Ela era muito atuante, né?
Nós tivemos episódios assim de um determinado governo, ele aparecer no campus, precisar soltar os cachorros da polícia militar em cima dos docentes, né? Porque de tão agressivo que estava a situação perante a comunidade acadêmica com, vamos dizer assim, o grupo político, né? Você teve, assim, algumas tomadas, invasão do pessoal dentro da... Então era um negócio assim, a parte política era bem... Era a época que a greve não precisava marcar e nem da autorização do judiciário, né? Exatamente. Hoje legalizaram a greve. E o que me chamava a atenção, professor, é a participação dos alunos, como os alunos eram envolvidos, talvez seja até por causa do momento, daquela repressão que existia, né? Nossos alunos eram muito participativos. Quando faziam uma tomada dessa de greve, eles não iam para casa, eles ficavam aqui participando. Sim. Né? Hoje em dia a greve parece que é uma férias que você acaba de certa forma tendo, né? O movimento ele existe, mas não tem a participação. Né? Então eu acho que esse assim, foram mudanças boas. Né? Agora, uma coisa também que me chamou muito a atenção e que, num aspecto bastante positivo, nessa separação que houve com a construção das 4 unidades, né, eu acho que o IB, de certa forma, ele passou a ser o centro de referência do campus, porque todo mundo precisava passar pela parte do conteúdo programado dele, básico do IB. Então, embora a gente muitas vezes até esquecido pelas outras unidades, mas a formação inicial do aluno passava sendo pelo IB. Né? Então isso também chamou bastante a atenção. Agora, do ponto de vista negativo que eu vejo, foi que quando teve essa separação, fisicamente nós nos separamos. E aí a gente começou a ter uma certa distância entre, por exemplo, nós docentes em relação aos docentes das outras unidades. Isso a gente sente, né, bastante no início realmente, deu uma dividida, às vezes a pessoa fala, fulano, você já não conhece, né? Não conhece, né? E hoje mais ainda, né? Porque hoje teve E você ainda está numa posição estratégica, porque você estava no departamento de bioestatística, que todos precisam, e mais do que isso, você tinha uma projeção na área. Quer dizer, queria trabalhar com o Carlão, né? É bacana o professor ter tocado nesse ponto. Eu acho que, pensando assim na estrutura de departamento, esse é uma grande participação do departamento dentro da comunidade aqui do campo, até fora do campo, mas vamos ficar restrito ao campo, né? Hoje não tanto, né? Caso, como eu falei, né, houve uma mudança e o pessoal hoje eles estão vindo mais especialistas, então hoje o enfoque deles é mais na área do programa de pós-graduação do departamento. Mas nós antigamente, até por uma necessidade de se mostrar para poder entrar nos cursos de pós-graduação, nós passamos a ser assim um laboratório, tá certo? Onde para desenvolver pesquisa passava pelo laboratório da estatística, do planejamento, desse tipo de... Foi muito importante, né? E nós tínhamos, os professores nossos eram professores que não eram tão específicos, eles tinham uma vivência das outras áreas, eles tinham o ouvido bem certinho para ouvir o que os outros falavam e tinha uma facilidade de, não eram mudos também, falavam bem a respeito daquilo que hoje essa relação ela já não é tão forte como antiga, foi fechando. Entendi. E, bom, você vai lembrando depois você vai falando, sem problema, tá? Tá. De todos esses que passaram por aqui, particularmente trabalhando com você especificamente, você deve ter gente em vários lugares por aí, fora do país, dentro do país. Você talvez não se lembre de todos e não consiga saber de todos, mas deve ter alguns que você gostaria de pontuar, que foram seus alunos e que são produtos de você, e que estão levando, e que são destaques aí no país, destaques no exterior. Poderia lembrar de alguns? Eu sei que você vai esquecer de alguns, mas não tem problema. Eu até faço um parênteses aqui e começo relembrando do que está me entrevistando. Tá certo, né? Falando assim mas realmente, tem assim, algumas pessoas que
se aproximaram mais da gente, né? Talvez assim, do ponto de vista hoje de internacional, é um professor que ele está em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele foi de Michigan e está no Wisconsin. Esse menino veio fazer aqui um curso de graduação em Botucatu, e especificamente o curso de zootecnia. E eu, naquele tempo, já estava, quando criou o curso de zootecnia, eles pediram para que eu também fosse o professor de estatística do curso de zootecnia, né? O professor Barros Aguilares veio no departamento, conversou com a gente, então o departamento achou, não, você eu era o mais novo, começa com um curso novo também, né? E eu fiquei muito tempo ministrando aula na zootecnia. Esse menino veio ser meu aluno, e como aluno ele foi meu bolsista de iniciação científica. Aí depois ele foi fazer pós-graduação, eu orientei ele no mestrado, orientei ele no doutorado, e no doutorado eu arrumei uma bolsa sanduíche para ele ir para os Estados Unidos. E aí eu perdi ele. Tá? Ele foi, se entusiasmou com os Estados Unidos e acabou sendo hoje professor nos Estados Unidos. O professor Guilherme, né? Guilherme. O pessoal chama de Kiba, né? Professor Kiba, né? Porque aqui todo aluno tem um nome que não é o nome, né? É o pseudônimo, né? Esse eu acho que assim, internacional foi o que mais, assim, tem outros, mas esse eu estou dando destaque para esse, porque esse eu acho que hoje na área de melhoramento animal, eu não tenho dúvida de falar que ele está entre os 3 melhores dos Estados Unidos. Tá? Então, ele é nosso aqui. No IB eu tenho aqui, eu tenho um professor titular do IB, que foi o meu primeiro orientado de iniciação científica. Verdade. Ele veio fazer biologia, um excelente aluno. Eu lembro que quando ele fez o vestibular, a pontuação dele era a pontuação para ter entrado no curso de medicina. Entendi. Mas optou, né, por fazer biologia, porque era uma pessoa que gostava da biologia. É o professor Francisco da anatomia. O Francisco. Até, né, interessante que foi bonito até, porque eu fui o primeiro orientador dele, de iniciação científica, e depois participei ele me colocou na banca de titular dele, que foi o fechamento da carreira dele, né? São coisas assim que marcam muito. E por sinal, a gente ficou tão íntimo que ele é até padrinho da minha neta. Você vê que então a coisa, né, não ficou só naquele ambiente de professor, de orientador, mas de amizade. Pois tem também, junto com o professor Francisco, teve um outro professor do IB, hoje ainda está aqui no IB, que também ele fez estágio comigo, mas ele não chegou a ser bolsista de iniciação científica. Mas o primeiro curso de extensão que eu dei, eles fizeram uma apostila comigo. É o professor André Pupo. André. Da farmácia. Da farmácia, então. Também, pô. Então tem o André. Aí eu tenho assim, chegou uma época, eu era mais novo, né? Eu tinha mais pique. Eu cheguei a estar em 4 universidades como professor da pós-graduação. Eu era aqui da Unesp, eu era professor da pós-graduação da USP, em Ribeirão Preto e Piracicaba. Eu era professor da pós-graduação na Unicamp, na parte de educação física e atividade física, e professor na UNB, na faculdade lá de Ciências da Saúde da UNB. Na Unicamp, especificamente, eu tive uma participação bastante interessante de divulgação do que a gente fazia aqui dentro, com vários alunos que foram meus orientados lá, que eram técnicos da seleção do esporte de alto rendimento no Brasil. Por exemplo, o técnico de atletismo, da medalha de prata em Winnipeg, no Canadá, o trabalho dele foi a respeito da medalha de prata no Canadá. Ele é professor da Unesp em Prudente. O técnico, o preparador físico da seleção de basquete, junto com o Carlos Rubens, era também... Então, são pessoas que passaram pela vida da gente que tem destaque. Que tem destaque, né? O vice-reitor da Universidade Federal de Cuiabá foi meu aluno aqui também em Botucatu. Então, tem assim,
É que eu não consigo lembrar o... Agora tem um fato interessante, esse eu preciso contar, porque marca muito o professor. Eu acho que isso que é a função importante do professor. Eu tive um aluno de zootecnia, ele fez aqui a disciplina básica no IB, de estatística. Fez a primeira vez, ficou reprovado. Fez a segunda vez, ficou reprovado. Fez a terceira vez, ficou reprovado. Quando ele foi fazer a quarta vez, eu não aguentava mais. E eu ficava assim preocupado pela reprova, porque eu também me sentia, de certa forma, não preparado para... Aí ele foi começar a fazer uma disciplina no Lajado que envolvia estatística. Então eu, para poder ajudar ele na minha disciplina, falei, André, vamos fazer o seguinte, essa disciplina que você está fazendo no Lajado, eu quero estudar a disciplina junto com você. Então ele vinha na minha sala para fazer a disciplina do Lajado, para estudar, só que quando eu estudava a disciplina do Lajado, ela envolvia estatística, eu acabava estudando a minha. Esse menino passou tanto na do Lajado, quando terminou, ele falou, professor, eu precisava falar uma coisa, eu quero casar, mas eu fiquei segurando o meu casamento, porque eu queria o senhor como padrinho de casamento, enquanto não passasse na sua disciplina, eu não ia te convidar, porque eu não queria passar na disciplina pelo fato de ser meu afiliado. Então são coisas, esse menino está hoje na terra dos cangurus, talvez seja o maior zootecnista hoje lá Então são coisas assim que, como professor, muito agradável, né? Marca muito, né? Qual é o nome dele? André, aquele negócio, pai. De novo, eu não consigo lembrar. É o Bacalhau, era o nome de bicho dele, né? Nossa, você vê que coisa. Fica marcado, né? Marcado. E me diga uma coisa, bom, histórias, né? A gente tem várias. O que você poderia pontuar agora, assim, você ajudou muita gente, quer dizer, a colaboração sua já está clara por aí, pessoas que estão fazendo coisas em vários lugares do Brasil. Mas além dessas pessoas, você fez algumas coisas mais diretamente, em alguns órgãos, algumas coisas assim. Poderia pontuar algumas delas para a gente, que também mostra a excelência do IB no meio de você. Eu acho que tem, assim, do ponto de vista de pesquisa, tem uma passagem bastante interessante, muito marcante. Foi no Ministério da Saúde, quando no Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o diretor era um ex-aluno nosso aqui de Botucatu, da Faculdade de Medicina Médico, formado em Botucatu. Ele era diretor e ele convidou o que tinha sido professor dele de estatística para participar junto lá no Ministério. O professor Mário, falecido do departamento. E o professor Mário estava quase entrando numa fase de aposentadoria, ele falou, Carlão, vou te levar junto comigo, porque assim nós vamos lá, depois você continua o trabalho. Então foi uma passagem bastante interessante que eu tive dentro do Ministério, porque ele me abriu uma porta muito forte que foi a Anvisa. Eu dei vários cursos em Brasília, tá, para o pessoal do Brasil inteirinho, em cima de você poder, como que você utiliza esses métodos estatísticos no contexto de hoje, de fármaco, desse tipo de coisa. Então, foi assim, acho que marcou bastante. Trabalhei muito tempo com o pessoal lá. Eu cheguei a ter, num curso meu, 300 pessoas assistindo de todos os estados federativos do Brasil. Praticamente o hotel ficou por conta da gente, né? Aí, com isso, também a Brasília acaba, de certa forma, abrindo uma perspectiva muito grande para a gente, porque você vai conhecendo as pessoas. Então, naquele tempo eu era bolsista de produtividade do CNPq, eu fui para a CAPES, eu fui fazer a avaliação dos cursos de pós-graduação do Brasil na área de estatística experimental. Então, o coordenador tinha sido meu orientador do doutorado, e como eu já estava em Brasília, e as reuniões eram em Brasília, ele acabou me convidando. E olha que coisa interessante, rapaz, o fortalecimento da nossa universidade, né? Nós éramos em 3 os avaliadores na época que eu estive lá. Os 3 eram professores da Unesp. Não, 2. O professor Dessa era professor da USP. Então era um professor da USP
e 2 professores da Unesp avaliando toda essa parte de curso ligado à parte de estatística experimental do Brasil. Esse eu acho que foi um ponto também forte. O outro ponto que me deu muito, assim, um retorno muito grande, um conhecimento, é o meu envolvimento com esporte de alto rendimento. Né? Então, nós chegamos na seleção de atletismo, com o doping dos americanos em Winnipeg, no Canadá, o Brasil vai receber a medalha de ouro. Então, nós somos medalha de ouro no Canadá, porque nós somos prata, mas o americano ganhou, mas eles perderam por causa do doping. Isso foi por um projeto que nós desenvolvemos dentro da universidade, com a parte prática feita na Unesp em Presidente Prudente. A nossa equipe, os medalhistas, o Vicente Lenilson, o André Domingues, o Claudinei Quirino e o Robson Caetano, o Eronildes, eles eram da nossa equipe do revezamento 4 por 100, e o Jaime Neto, o técnico, e o Marcelo também, que é professor de Prudente, o preparador físico. Então foi assim, a gente... E vocês estudavam esses atletas? Estudavam, porque a gente monitorava no contexto dos tempos dele, para ver como deveria ser, por exemplo, o procedimento da passagem do bastão, alternativas, métodos diferentes de passar o bastão, para ver se a gente conseguia diminuir o tempo total da coisa. Né? Eu tinha parado, na minha idade eu estava deixando para os mais novos, mas agora eu estou retornando, só que agora com o esporte paralímpico. Eu tô com o pessoal da canoagem, do futebol de 5, que a gente chama, futebol para cegos, né? Aquele esporte eu tô terminando a pesquisa do futebol de 5, então foi uma parte bastante... bacana isso daí. O pessoal tem um atrativo, né? Acaba tendo um atrativo da mídia, né? A mídia acaba, de certa forma, pescando esse tipo de coisa, né? E você também passou pela reitoria, né? Passei. Na parte administrativa, eu fui 11 anos chefe do departamento aqui, né? 11 anos chefe do departamento. Aí, quando o professor Trindade foi eleito em 2000, ele foi montar a equipe dele, ele tinha, de certa forma, né, até um negócio assim que eu não gosto de lembrar, porque ele não me perdoou mais por isso. Ele me convidou para ser pró-reitor de graduação. Naquele tempo, os nossos diretores aqui eram a professora Sheila e o professor Rubio. E eles também ficaram um pouco bravos comigo, porque eu não aceitei ser pró-reitor de graduação. Né? Eu achei que o professor para ser pró-reitor de graduação precisava ser alguém mais ligado à parte da educação. E não, porque ele falava que eu era um bom professor, mas é pouco ser bom professor para... Era a minha visão, né? A minha visão, né? Ele não aceitou, o professor Barra Vieira também, que foi também. Mas aí ele falou assim, não, você tem que... Então ele montou uma estrutura, que era uma estrutura de coordenadorias. Dentro da pró-reitoria de graduação, ele criou várias coordenadorias. Era quase que um adjunto do pró-reitor. Tá? Era um pró-reitor adjunto que ele ficava responsável por uma grande área da universidade. Eu fiquei responsável por toda a área das ciências biológicas. Então, eu era o coordenador geral das ciências biológicas. Né? Aqui de Botucatu, nós participávamos em 2 coordenadores. Nós ficamos com a área das ciências biológicas e a área da saúde. Né? Eu, como coordenador da área da ciência biológica, e o professor Domingos Alves Meira como coordenador da área da saúde. Depois tinha coordenador da parte de engenharia, da parte de humanas, né? E nós éramos uma equipe de assessores diretamente ligado ao pró-reitor de graduação. Eu me lembro bem que foi quando teve aquela expansão dos campos, a única área que achou que não deveria
expandir foi praticamente a área de ciências biológicas. Eu cheguei, não precisava, mas nós tínhamos 7 cursos de ciências biológicas, acho que já estava bem distribuído no estado de São Paulo. Né? Então, essa foi a minha participação. Né? Que excelente, Spinão. Que excelente. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de contar para a gente? Eu acho que eu gostaria de falar um pouco a respeito assim, né, dessa evolução que teve no departamento. Eu acho que isso daí foi uma evolução assim, bastante marcante. Né? Hoje eu vejo o nosso departamento, eu digo assim, que ele é até mais profissionalizado do que nós. Nós éramos muito amadores. Né? Está no começo, né, de universidade. Então, né, hoje o pessoal é mais profissionalizado que a gente. Acho que a própria estatística foi sendo mais entendida pela ciência como um todo. Né? Isso. Então você vê, hoje nós temos dentro do departamento esse pessoal mais novo aí, eu vejo assim com bons olhos, rapaz, até fico assim bastante feliz, né, de ver esse tipo de... São pessoas que estão vindo, rapaz, assim, muito mais no contexto do preparo do conteúdo, muito mais do que nós quando começamos. Tá? São pessoas assim, muito preparadas, muito bem formadas, né? Elas têm uma dimensão hoje, que é uma dimensão de intercâmbio muito maior do que a gente tinha. Né? Então hoje, dificilmente você não tem alguém do departamento viajando para o exterior. Antigamente não era, a gente ficava muito restrito, né? Porque nós não tínhamos essa visão de produção como esse pessoal tem essa visão de para falar a verdade, nem precisava, porque nós ficávamos muito restritos à graduação. Então o nosso era entrar na sala de aula. Então eu vejo assim, isso com bons olhos. Vejo com uma certa preocupação também esse tipo de coisa, né? Antigamente o departamento, a estrutura departamental era como se fosse uma estrutura familiar. O problema de um era problema de todos. Quando você tinha um problema, se você levasse no café esse problema, todo mundo se dispunha a te ajudar para resolver. Hoje, né, a estrutura, talvez o meio nosso, ele está mostrando que a gente tem um individualismo muito grande. E isso quando começa a formar ilhas. Então eu tenho essa preocupação, né, principalmente na hora que eu saí do departamento, porque eu ainda, aqui, eu não faço mais nada do ponto de vista administrativo, do ponto de vista mas eu ainda sou um ambiente onde, se alguém quer um conselho, pode entrar na minha sala e eu estou disposto a dar. E eu vejo que talvez esse tipo de coisa, a hora que os mais velhos saírem, pode ser que isso crie, de certa forma, vamos dizer assim, ilhas muito boas de conhecimento, mas que não se interagem entre si. Mas eu percebo que isso não é só especificamente do meu departamento. Não. De toda a universidade, né? Então, nós temos pessoas altamente qualificadas, desenvolvendo tecnologia de ponta, mas que não se interagem entre si. Esse é um problema que eu vejo. O outro é o aspecto da sala de aula. Eu acho que antigamente, na sala de aula, bom, primeiro que eu via nos nossos ex-alunos, né, uma garra danada. Do jeito, olha, ele pegava. Hoje eu vejo uma certa indolência dentro da sala de aula. A modernidade hoje, ela parece que o sujeito quer uma resposta muito rápida daquilo que ele está fazendo. Antigamente era uma resposta da sua formação. Ele ia se formando devagarinho, mas ele ia crescendo. Hoje, se você não entrar na sala de aula e não mostrar um negócio que tem uma resposta rápida, parece que cria uma certa indolência. E o segundo ponto que eu vejo é que talvez a gente precisasse preocupar muito mais não naquilo que a gente vai administrar, mas naquilo que o aluno precisa. Talvez o ensino hoje não é eu entrar na sala de aula, qual é o conteúdo programático que eu vou dar, qual o conteúdo programático que o aluno precisa para a sua formação. Então a gente teria que fazer
Então, vivenciar mais o curso no todo para ver como é que isso funciona. Porque senão eu acho que a minha disciplina é mais importante na formação dele. Quer dizer, conteúdo hoje está por aí. Mas precisa ter formação para trabalhar esse conteúdo. Isso, porque a formação é em sala de aula. Isso, porque o mercado de trabalho hoje não quer um sujeito extremamente qualificado no conteúdo, ele quer uma visão mais ampla, quer na parte social, na parte relacional. Então a gente teria que entrar. Na verdade, hoje nós não deveríamos ser contratados como professor, deveríamos ser contratados como educador. Educador. Tá certo? Isso eu, de certa forma, estou assim, entendeu? Tendo um pouco de dificuldade para ver como é que essas coisas estão encaminhando na universidade. Eu vejo essa preocupação também. E eu posso dizer que você e o professor Luchiari, lá da Biofísica, já falecido, para mim, de todos os professores que eu convivi até hoje, foram os dois professores que têm a maior didática que eu já vi. Sabe? E você relatando isso mostra exatamente essa preocupação que alguns às vezes não têm, porque não viveu a educação dessa forma, né? Uhum. E eu assino embaixo o que você está falando. Porque como nós estamos falando da parte boa, a gente também tem que falar das nossas preocupações em relação, né? O que ganhamos e o que perdemos. Talvez a própria formação hoje, ela está fazendo o profissional ser desse jeito, mas o mercado de trabalho não é esse mais hoje. Né? O mercado de trabalho hoje é um mercado de trabalho mais exigente no contexto. O sujeito ele não precisa saber resolver integral, derivado. Ele precisa tem que saber isso, é pouco. Tem que saber como é que eu me relaciono com pessoas que não sabem derivada integral, como é que eu vou. A coisa passa a ser um pouco diferente, né? Então você tem. E o avanço também da tecnologia é diferente, né? Nós, quando começamos aqui, nós trabalhávamos com a regra de Arquimedes, para fazer cálculo. Aí a nossa evolução foi assim. Foi para aquela maquininha Schubert, você virava a manivelinha para frente, ela multiplicava. A manivelinha para trás, ela dividia. Aí foi para a máquina de cálculo, essas maquininhas, mas era pilha. E a gente até tinha um problema que você levava a máquina com a pilha na sala de aula, o aluno trazia uma pilha usada, punha a pilha usada na hora que terminava a aula e levava a pilha boa, né? Mas isso daí é natural, porque eu também faria isso se eu fosse aluno. Aí foi para a bateria, aí veio o computador. Hoje em dia você chega na sala de aula, essa parte do avanço tecnológico informático, o aluno já tem tudo na cabeça dele, você nem precisa mais falar, ele já faz. Então, o ensino hoje, por isso talvez essa rapidez, que ele quer uma coisa imediata, e nós não estamos formando. Eu tenho medo da gente adestrando. Aí eu passando a técnica e ele joga lá no. Né? Então, eu penso assim, professor. Então acho que você é. Nós não estamos formando um profissional integral, né? Não estamos. Um ser humano. É isso. Já recebe ele sem essa formação e a universidade não muda isso. Muda. Nós estamos muitas vezes mandando de volta para a sociedade um sujeito com diploma, qualificado, tá certo? Mas não ser social para a sociedade. Esse é o ponto. Tá? Então, eu costumo falar no meu instituto, o cientista, educador, socialmente consciente. É isso aí. É isso que falta. Tá bom. Né? É isso aí. É muito bom ouvir isso de você. Legal. Carlão, muito obrigado pela colaboração e a gente vai acabar conversando em outros momentos também. Eu que agradeço a presença, né, de vocês, né? Quero parabenizar o professor César, né? Ele já esteve aqui no começo, antes da nossa conversa, e o pensamento que eu tenho é esse mesmo. Eu acho assim, nós precisávamos, tá certo, de alguém que tomasse essa iniciativa de fazer a história do IB, né? Porque uma universidade sem a história não é universidade. Né? Então, e nós estamos passando, porque eu vejo, né, que muitas das pessoas que poderiam ainda contar já não estão mais presentes entre nós para contar. Né? Então, se você espera mais um tempinho, daqui a pouco passou essas pessoas. Porque vai ser uma ruptura, né? Não é uma coisa gradativa, tem uma ruptura mesmo. Isso, exatamente. A hora que acabar essa turma aqui, esses aqui não vão saber de nada. Né?
Muito obrigado, professor. Prazer de, olha, eu tenho um prazer imenso de ter você aqui do lado, tá bom? Você é uma pessoa muito importante para mim, você sabe disso. Tá, jóia. Lembra quantos trabalhos nós fizemos aqui? E você tem um grande mérito, eu sempre falo nos meus cursos. O professor que me ensinou, pouco que eu sei de estatística, ele analisou um monte de trabalho. Ele nunca foi meu produtor, ele nunca comprou. Nós trabalhamos, te agradecia, mas... Né? E sempre foi um trabalho assim. Até pensei mais de tentar fazer um trabalho junto, mas nunca virou. Mas assim, pois, nossa, eu lembro. Até o curso, né? Nossa, fui assistir seu curso de graduação inteirinho, assistiu mesmo. Olha que coisa. Da pós, isso é uma outra coisa, né? Eu esqueci de falar. Quantos professores que não foram meus alunos depois vieram fazer a disciplina na graduação? Não, foi muito bom. História. Tem história. Tá bom. Beleza. Bom, eu quero agradecer, né, ao professor Roberto Padovani, pela sua história, tudo que ele contou. E eu quero marcar alguns pontos, né, e principalmente esse ponto do final, que ele mostrou a preocupação dele com a falta, né, de registros históricos dentro de uma universidade. Né? Acho que nada melhor do que o professor Carlos para nos dar essa fechada, né? Chegando na questão do educador, na questão do ser humano, que de fato é um dos pontos que a universidade precisa olhar. Então, esse foi o grande fecho, eu acho que acrescentou muito na nossa história. Obrigado, professor. Anger's got your